Olá, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal do Direito. É um prazer estar novamente com vocês. Comigo hoje, Dr. Caio Percival, advogado criminalista, especialista em Tribunal do Júri. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma súbita honra, muito obrigado pelo convite, doutor Massuqueto e toda a equipe do Quintal do Direito. Espero poder contribuir à altura e à honra desse programa. É um prazer estar com o senhor aqui, né? Uma satisfação muito grande. Temos uma história, né, para contar para todos os nossos... Algumas, né? Algumas, né? Esse nosso público, né, que sempre prevê polêmicas, né? Estamos aqui para trazer para eles que nós temos algo bem robusto hoje. Doutor Carlos, vamos começar assim. O senhor hoje é um advogado notório na mídia paranaense aqui, especialmente em Curitiba, onde nós estamos. Conta para nós um pouco a sua trajetória dentro do direito. Como é que foi a sua época de acadêmico? Como que surgiu como surgiu o nome Caio Percival? Olha, minha história com o direito é uma história recente, não é uma história tão longínqua assim, o que me faz pensar um pouco a respeito de matemática. Eu peço licença para poder trazer um paralelo aqui. Fique à vontade. Mas a gente tem muito hoje uma discussão a respeito da idade profissional, sobre maturidade, né? Você veja que se a ideia mais antiga do mundo ela fosse colocada em prática, por exemplo, não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, que é amar uns aos outros, nós não teríamos, talvez, crime. E hoje nós temos uma discussão muito grande também, que é a respeito da maturidade do profissional. Isso pouco me diz, isso pouco me importa, porque nós temos profissionais que têm um longo tempo de carreira, pisando na estrada do direito, seja na advocacia criminal, seja na advocacia civil e tantas outras, mas não tem aquela experiência porque nada aprendeu com o caminho que trilhou. Enquanto nós temos jovens advogados que são novos, que estão se inaugurando, mas pela experiência que passaram, podem sim se dar ao luxo de dizer que são já grandiosos dentro da carreira. Assim como o cabelo branco não quer dizer que necessariamente a pessoa tem toda a experiência e que talvez aquele jovem que passou por circunstâncias advindas ali das misérias de uma sociedade capitalista que talvez muitas vezes coloque ele numa condição de desfavor, talvez essa criança, esse menor que vive na rua de trás tenha mais experiência do que aquele ser que está há um longo tempo caminhando pela estrada da vida. O que eu quero dizer com isso é que a idade profissional ela precisa ser muito bem avaliada. Não é necessariamente porque você está um longo tempo na carreira que você vai ser necessariamente alguém muito técnico. E não é porque você está há pouco tempo na carreira que vai dizer que você não é alguém técnico. Isso daí são circunstâncias, determinações subjetivas que a gente precisa avaliar com cuidado. Eu me inaugurei no direito há pouco tempo, não faz tanto tempo assim que sou advogado. Estou há 3 anos militando na advocacia criminal, oficialmente com já registro na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa certidão de nascimento enquanto profissional. Mas eu já me sentia advogado muito antes. Me sentia advogado, doutor Massuqueto, já quando eu ainda peregrinava pela faculdade, nos corredores, lendo livros, e já me portava desde aquela época como um advogado, frequentando o Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça. E ali, pelo 4º ou 5º período, eu me deparei com um julgamento simulado, que é muito comum na nossa época de academia, e nesse julgamento simulado eu me apaixonei pelos debates acalorados que aconteciam no Tribunal do Júri, ápice do direito, e então comecei a destinar todos os meus recursos acadêmicos, o meu estudo, me concentrar exatamente nessa área. Até por isso eu tive uma certa dificuldade na primeira fase da OAB, porque a primeira fase da OAB a gente sabe que se exige um conhecimento enciclopédico de todas as áreas. Nossa. E eu tinha muito tempo, desde o 4º período, já me destinado à advocacia criminal, tanto que estagiei no Ministério Público Estadual, depois no Ministério Público da Justiça Militar e, por fim, atuei com um grande advogado e criminalista que foi meu pai intelectual no início, que é o Dr. Edson Facchi Júnior, expoente da advocacia criminal. Então, eu tive essa certa dificuldade.
na primeira fase da OAB. O que, a bem da verdade, na segunda fase, me acabou rendendo uma capacitação e uma certa abertura mais fácil para poder passar. De todo modo, é isso. A gente tem uma paixão pela advocacia, já desde a época da academia, passando pelo Tribunal do Júri, e se inauguramos mais ou menos por aí. Vendo o Tribunal do Júri e se apaixonando. Trazendo, né, esse relato, eu quero deixar um comentário aqui e dizer para todos, eu considero que todos os advogados intelectualmente são iguais. A diferença é a vontade de cada um, é a personalidade, né? E aqui o nosso convidado de hoje, ele tem muita personalidade, né? Já passamos, tem até um fato... Apertos juntos, né? Tem até um fato que nós vamos trazer aí para vocês, que foi, né, um grande desrespeito a nós como advogado, e eu até costumo dizer que quando desrespeita o advogado, ele não está desrespeitando apenas a pessoa do advogado, e sim a advocacia como um todo, né? Doutor Caio, e nessa jornada, depois que o doutor trouxe toda essa experiência com o Fachin e toda a sua bagagem, o doutor já foi trilhar no Tribunal do Júri sozinho ou partilhou em algumas parcerias nesse início? Olha, todo início de carreira, sobretudo quando você não tem um padrinho profissional, quando você é o primeiro a se formar na sua família, quando você não herda uma pasta de clientes, ele é difícil, é um caminho pedregoso. E nós passamos por isso também, nós não tínhamos ali nenhum alicerce de família ou um escritório em que nós pudéssemos nos ancorar para fazer com que a nossa carreira começasse a ter os primeiros passos. Eu, no começo, fiz algumas parcerias, iniciei a advocacia com um sócio profissional. Hoje eu posso dizer muito, entre aspas, já estamos divorciados profissionalmente, né? Um advogado de grande competência e qualidade. Gosto muito dele também. E nós começamos assim, num escritório muito pequeno, eu e ele, pegando... No começo, eu acho que você não pode se dar o luxo de dizer que você é especialista, embora com o tempo isso deva acontecer naturalmente, porque hoje nós vivemos o mundo do especialista, mas no começo eu comecei atendendo como clínico geral. Aparecia um cliente civil, aparecia um cliente de família, um cliente previdenciário, e na necessidade material de conseguir atender aos anseios da minha família, aos meus... necessariamente a gente acabava também mergulhando e assumindo esses casos. Então, não comecei diretamente só na advocacia criminal, embora ela tenha sido sempre o nosso norte, embora ela tenha sido sempre o carro-chefe da nossa advocacia. Foi mais ou menos por aí, pegando um pouco aqui, um pouco ali, também nos divulgando enquanto profissionais do direito criminal, que aos poucos eu acho que a melhor... forma de marketing, melhor publicidade que se tem é o boca a boca. Nada vai superar isso, inclusive a publicidade que nós temos hoje nas redes sociais. Então, no boca a boca, meu nome foi se difundindo de um cliente que gostou de um trabalho, passou para um terceiro, passou para um quarto, e hoje, graças a Deus, a gente consegue sobreviver da advocacia criminal. Que bom, né? É uma satisfação quando nós, advogados, podemos dizer que sobrevivemos da advocacia, porque nos dias atuais existem muitos advogados, né? Eu lembro que teve uma passagem que um professor disse a mim que chacoalha-se uma árvore, cai 50 advogados e um pardal. Então, tem muito advogado e eu vejo que ainda a OAB precisa... colocar muitas políticas em prática para poder equiparar, né, todos, para todos dizerem que vivem da profissão. Teve uma situação, vamos trazer aqui para o pessoal, que eu fui atender o doutor, tem alguns anos, já tem uns 2 anos isso, né? Eu acho que uns 2 anos, faz uns 2 anos mais ou menos. Uma situação que foi na Delegacia de Delitos de Trânsito, onde o doutor recebeu voz de prisão erroneamente, vou deixar bem claro que erroneamente, arbitrária, né, por parte do delegado. Não vou citar o nome do delegado, mas se ele estiver nos ouvindo, é muito bem quisto, pode vir aqui, o seu direito de resposta
está, sim, amparado aqui. Tá? Nosso quintal é um espaço democrático e a gente respeita a democracia, então está garantido aqui. É só mandar uma mensagem, a nossa diretora, a Gisele, vai responder o senhor, né? E o seu direito é garantido. Naquela situação que o senhor recebeu essa voz de prisão, o senhor pode falar para nós um pouquinho o que aconteceu ali? Essa é uma passagem, um episódio que marca um pouco a minha carreira, porque eu acho que talvez eu não me recorde no Paraná de algum advogado ter sido preso e ser arrebatado para trás de uma cela, principalmente defendendo os interesses da vítima. Nós tínhamos uma situação onde os meus clientes, que eram 2, estavam pilotando uma moto e eles acabaram colidindo com um veículo que transitava na contramão, em alta velocidade. Esses meus clientes, um deles inclusive virou PCD, pessoa com deficiência física, né? Assim, trabalhava de cabeleireiro, ficava muitas horas de pé, hoje já não consegue mais por conta das dores que ele tem no joelho, enfim. Nós assumimos esse caso quando o inquérito já estava tramitando e nós percebemos que desde quando nós assumimos, o inquérito estava parado, estava repousando em berço esplêndido há quase 1 ano. E nós começamos a cobrar, então, da polícia que ela tivesse a celeridade necessária para amparar o direito das vítimas. Feito essas cobranças iniciais de forma muito profissional, o delegado de polícia agenda uma data para que essas vítimas pudessem ser ouvidas. Tamanho era o absurdo que nem elas tinham sido ouvidas ainda. Nós levamos até lá elas... já chegamos lá, tomamos um chá de cadeira, que é natural, o advogado sofre com essa... Vamos deixar claro, vou fazer um adendo aqui, doutor, desculpa, vou deixar claro que foi a um sábado, né? Não era um dia convencional, exatamente, comum, não era um dia de regular funcionamento da delegacia. Então a maldade começou por ser designada uma data num sábado, né? E nós fomos até lá no sábado, levamos as 2 vítimas porque queríamos uma postura do Estado mais célere nesse sentido, mais rápida. Chegamos até lá, então, tomamos aquele chá de cadeira habitual que o advogado toma e depois de 50 minutos, inclusive uma das colegas advogadas que estava na época me acompanhando, nós estávamos em 2 advogados e 2 vítimas, chegou a ouvir de policiais que estavam ali cercando os bastidores da nossa entrada, de que nós tínhamos chegado em bando, em quadrilha. Então, o clima já era de animosidade desde o início. E passou 40 minutos, então uma das vítimas é chamada, é ouvida, o depoimento dela é colhido, e quando é chamada a segunda vítima, o que acontece? Nós estávamos na iminência de começar ali a colheita do depoimento dela, que estava sendo realizada, inclusive, não era nem pelo delegado de polícia, era um escrivão ad hoc, e naquele momento de bastidor, esse escrivão que estava tomando depoimento dela pergunta: o senhor tinha carteira de motorista à época? Ele falou: não, eu não estava com carteira de motorista. Bom, nesse sentido ele estava se autoincriminando, mas o depoimento dele oficialmente não tinha começado. Quando ele vai começar o depoimento, a primeira coisa que ele pergunta é: o senhor estava sem a carteira de motorista no momento? Ele falou: eu peguei, né, naquele momento tentando preservar o direito dele. Ele falou: olha, ele não é obrigado a responder essa pergunta porque ele não pode se autoincriminar ainda que esteja na posição de vítima. Sim. É um direito garantido dele. Bom, o escrivão, naturalmente, por falta de conhecimento, não sabia o que fazer, ficou desesperado, saiu para fora, foi conversar com o delegado, conversou com 1, com 2, com 3. Quando ele retorna, eu entendi que estava prejudicado o depoimento da vítima. Falei: olha, nesse momento... Eu acredito que naquele momento ele fingiu, porque quando chegamos à delegacia, a informação que nós tivemos é que não existia delegado lá. Tanto é que o delegado foi até você, deu voz de prisão e foi embora. Né? Fato é que não foi um delegado que nos atendeu como manda a lei. Como manda a lei, exatamente. Foi o escrivão ad hoc, tá? E esse escrivão não sabia de direitos. Tanto não sabia de direitos que cometeu uma heresia jurídica, não permitiu que nós nos mantivéssemos em silêncio com relação a uma infração administrativa, não era nem, né, uma pena criminal, vamos dizer assim, não era nem um crime estipulado em lei. Seja como for, ele saiu, quando ele voltou, eu falei: olha, está prejudicado aos meus olhos, enquanto técnico, enquanto cirúrgico do direito, de que o meu cliente não deva mais prestar depoimento, né, porque primeiro ele já prestou um depoimento lá atrás, nós só iríamos atualizar esse depoimento e o senhor não permitiu que ele se mantivesse em silêncio. Quando nós estávamos indo embora, isso causou um estranhamento, causou um choque
ali terrível nesse escrivão ad hoc. Ele nos impediu de sair, né? Nos empurrou, colocou policiais ali no portão para que nós não saíssemos. Começou toda aquela confusão e aí, né, assim, ele falou que nós estávamos presos em flagrante. Você veja, a gente compareceu, nós todos, inclusive a vítima, comparecemos ali como vítimas da situação, acabamos ali tomando uma prisão em flagrante, quando, na verdade, o fato tinha acontecido há 1 ano atrás, e quando, na verdade, nós estávamos falando de uma infração administrativa, o que não geraria de forma nenhuma qualquer condição de ter arrebatado para dentro de uma prisão, né? Vem o delegado de polícia, quando o delegado chega, ele também de um clima ali bastante tenso, né? Bastante tumulto, fala que ali é a casa dele, que ali o que vigora é as leis dele, enfim, e nós naquele debate, falei, olha, a casa não é sua, a casa aqui é do povo, nós que financiamos isso. Ele não gostou, em dado momento no calor, na altercação que teve entre nós, ele entendeu por me mandar preso em flagrante. Quando me mandou preso em flagrante, enfim, ele foi embora, né? Nos deixou lá. E aí, na sequência, graças a Deus, eu tive o suporte, né? Não foi, eu digo aqui, não foi nem da OAB, não foi da OAB. Nós vamos falar isso também. Não foi da OAB, foi de colegas que, organizados de forma paralela, adjacente à via oficial, que não foi a classe. A classe emitiu uma única nota muito comedida na época para alguém que tinha sido preso. E nós sabemos, eu volto a lembrar, o advogado só pode ser preso por crime inafiançável. Exatamente. Ainda que eu tivesse cometido o que eu não fiz, crime de desacato, eu não poderia ter sido arrebatado para de trás de grades. A OAB não esteve lá, quem esteve lá então foi uma equipe organizada, contando com o doutor, que eu desde já renovo aqui publicamente meus agradecimentos, junto com outros colegas, e lá nós enfrentamos uma batalha daquelas. Exatamente, doutor. Eu aceito novamente, né, os seus agradecimentos, e também quero deixar aqui uma informação que o doutor trouxe, para o pessoal, acadêmicos e aqueles que não partilham, né, da operacionalidade do direito, para vocês saberem que advogado, sim, pode ser preso, né, se o crime for inafiançável, mas, se preso for por esse motivo, não pode ser inserido em cela. A lei diz... E não era o caso, né? Que deve estar... Não era inafiançável. Exatamente. O desacato é afiançável. Exatamente. Então, o advogado só pode ser inserido numa sala de Estado Maior. Então, quando não tem, arruma um banquinho para a gente, né? Porque colocar a gente em cela é feio, né? Então ali, doutor, né? O senhor teve, né, nítido uma arbitrariedade total. Eu fui, né, quando cheguei na delegacia, não queriam permitir a minha entrada, né, porque já estava o doutor Rodrigo Cunha, né? Grande também advogado aqui de Curitiba, estava lá com o senhor. Eu tive que me impor, eles falaram, não, já tem um advogado, o senhor não vai entrar. Eu falei, não, agora tem 2, eu vou entrar. Né? Se não entrar, vai também... Foi um ato de bravura e um ato de coragem. Aí entrei, quando me deparei com aquela situação, o senhor na cela, né? E tive o ânimo de retirá-lo lá de dentro, e fui agredido, né? Isso a gente vai falar para frente. Naquele momento, o senhor deparado com toda aquela situação, o que passou pela sua cabeça? Olha, aquele dia, por coincidência ou obra do destino, era aniversário do meu sobrinho, o único sobrinho que eu tenho. Eu não tenho filhos, tenho um enteado. Hoje, graças a Deus, um menino bem de saúde que eu quero muito bem, já que a relação entre pai e filho é uma relação muito mais espiritual do que vínculo de sangue. Mas era aniversário do meu sobrinho, o único sobrinho que eu tenho. Então, assim, foi uma situação arbitrária, tirânica, e naquele momento eu só pensava, evidentemente, em sair dali o mais rápido possível. Né? Era uma situação de calor, uma situação de nervosismo. Você veja, a gente estava levando as vítimas lá, né? E acabamos sendo presos. Não raras vezes o advogado, que é esse anteparo, esse escudo protetivo em direção aos direitos do acusado, acaba também sofrendo os efeitos colaterais dessas agressões. Eu podia ter deixado passar, poderia ter ficado quieto com relação aos direitos do meu constituinte, mas aí eu não seria advogado criminal. Enquanto advogado criminal, eu precisava proteger ele. E protegendo ele,
acabou que não ele foi preso, mas fui eu. Né? Mas acontece. Acontece. Então, Já passamos por várias circunstâncias agressões, assim. essas violências, não raras vezes, acabam respingando com muita força no advogado e a gente precisa ter, sabe, uma armadura bem protegida para que consigamos aí suportar esses ataques. E é tão triste para nós como advogados, né, que chegamos na delegacia e temos uma voz de prisão. Eu já tive, né, como vários advogados que passaram por aqui já tiveram, e a gente se atenta que é uma brutalidade, que existe ali um desrespeito ao ordenamento jurídico, e me dá prerrogativas também para dar a ordem de prisão àquele que está dando a ordem de prisão erroneamente. Mas naquele momento, por mais que a legislação traga que não existe hierarquia entre delegado, juiz, promotor e advogado, a gente se sente fraco, porque se fizer, quem vai cumprir? Eu costumo falar o seguinte, doutor Massuqueto. Eu tenho comigo que as nossas prerrogativas, ela é o nosso corpo imunológico. Imunológico. Se nós não estamos com a nossa imunidade lá em cima, estamos com a nossa imunidade bem preservada, o nosso corpo vai adoecer, vai sofrer, vai apanhar. Então é preciso que nós tenhamos uma OAB forte, que busque preservar as prerrogativas do advogado, exigir isso de todas as autoridades, porque senão não vai ser o advogadinho que está indo lá naquele lugar sofrer, não. Vai ser o corpo como um todo. E quando eu falo o corpo vai sofrer, vai adoecer, é a classe. Porque nós não podemos esquecer, o fogo que está acontecendo na casa do vizinho, amanhã ou depois pode se estralar para sua casa. E aí não adianta reclamar. Nós tivemos lá, né, naquele dia, uma grande discussão com a Comissão de Prerrogativas da OAB, como sempre. Eu não entendo por que eles querem discutir. E, né, hoje é ruim, eu não tenho nada contra o doutor Igor, que hoje preside a comissão, mas deixa muito a desejar em defesa do advogado. Naquele momento, nós tivemos que implorar a presença de um representante da OAB lá. Imagine, nós estávamos contando com o doutor, nós estávamos em 5 advogados naquele momento ali, e os 5 sofreram. Eu fui agredido, o doutor foi colocado em cárcere, né? Os outros advogados foram agredidos verbalmente, todas as prerrogativas foram cesseadas, não tivemos amparo de ninguém, e do momento que aconteceu o fato, se eu não me engano, foi umas 16 horas e pouquinho da tarde, até a chegada de um representante da OAB por volta das 20 horas, e um representante, desculpa a palavra, né? É triste, eu não costumo, eu sou um advogado que eu gosto muito dos meus pares, eu não falo mal de ninguém, nunca ninguém vai ver eu falar mal de advogado, nunca falei mal, mas sem nenhuma competência para estar naquele momento. Não tinha competência emocional, não tinha conhecimento da norma, não sabia o que estava fazendo ali, inclusive, naquele momento, estava dizendo que ia sancionar ao nosso desfavor porque não tinha conhecimento do que estava acontecendo, né? O que o doutor acha desses profissionais que acabam se vinculando à comissão e daí, quando são chamados, não conseguem dar atendimento que realmente deve quando é cesseada a prerrogativa do advogado? Falta de preparo. Nós temos policiais com falta de preparo. Não raras vezes nós temos pessoas aí que, em vez de serem protegidas, são executadas antecipadamente sem um devido processo legal. Isso por força de algumas laranjas podres mal preparadas no corpo daquela determinada atividade. Isso acontece na polícia, isso acontece no Ministério Público, isso acontece no Poder Judiciário e acontece também, naturalmente, na advocacia. Nós precisamos ter um corpo de profissionais preparados para proteger as prerrogativas de todos os advogados, é o mínimo que se espera. Agora, o advogado também não pode só também demandar da OAB, deveria, mas na falta de uma OAB ativa, nós contamos hoje com outros grupos aí organizados. Nós tivemos um embate lá em Pirapozinho, no Tribunal do Júri, na quinta-feira passada, onde eu contei com a ajuda do presidente da ANAJURI.
veio em nosso favor, é um grupo de advogados que se associam para se proteger uns aos outros. Esses grupos só acontecem porque a OAB não se mostra suficiente. Se a OAB se mostrar suficiente, esses grupos organizados não precisariam, paralelamente, também estar trabalhando em favor dessas situações que acontecem com os advogados. Eu vou dizer aqui que não é regional essa situação que a OAB vive. Né? Hoje, com as situações que a gente vê instantaneamente via rede social, a gente vê que os advogados são desamparados em outros lugares. E não adianta, depois que aconteceu a situação com o advogado, achar que vamos fazer um desagravo. Né? Para quem não sabe, o desagravo é os advogados se reunirem e na frente da onde aconteceu a situação e fazer um protesto ali, dizendo algumas palavras, né, que aquela situação foi errônea, e depois vira as costas e vai embora. Isso não adianta. Precisamos de uma OAB forte que atue, né, face essas pessoas que prejudicam os advogados através da lei, através do devido processo legal, para que possam ser sancionadas essas pessoas. Hoje, as prerrogativas estão inseridas na lei de abuso de autoridade. Então, essas pessoas têm que ser sancionadas pelo crime que cometeram. Não é, doutor? O senhor partilha dessa mesma opinião? Partilho integralmente. Então, o que nós vemos, né, e até eu conversei em outros podcasts com outros entrevistados sobre isso, nós vemos que o advogado, por mais que peça ainda assistência da OAB para veicular naquele processo de abuso de autoridade, se sente desamparado porque não vê uma peça deles ali, vê desrespeito ao devido processo legal dentro da onde que eles estão analisando o processo e eles não colocam uma peça. Então, estamos em época de eleição na OAB. Advogados, votem consciente, não vote no mesmo. Não, a OAB, ela não é política. A OAB é uma instituição que é garantista. Ela está ali para garantir a norma e garantir o respeito aos advogados. Então, esquece o partido e vota consciente. Doutor, esse ano temos eleição na OAB. Vamos encerrar o assunto anterior, né? Para o pessoal, vamos encerrar o assunto anterior. Então, vamos voltar lá na delegacia. Tiramos o doutor dentro da cela. Teve todo o constrangimento, onde fui agredido, tudo. Ficamos quantas horas no corredor, doutor? Mais de 5 horas. É um assunto que me traz um desconforto ficar falando, é um episódio que já marcou, já passou. Ficamos 5 horas, enfim, se desdobrou, notório o conhecimento do que aconteceu ali, foi uma agressão às prerrogativas, não tivemos o amparo necessário e serve como lição, serve como aprendizado, serve como possibilidade de maturidade e serve para que os outros advogados também possam cada vez mais se unir em defesa daquele que está tendo um ataque, uma violência do Estado contra ele. Tal violência foi que o delegado que lhe deu a voz de prisão não teve coragem de retornar à delegacia. Ele viu o erro, né? E viu como se tomou a situação, ele não retornou à delegacia e o doutor não foi preso, deixar bem claro que o doutor não foi preso, saiu de lá junto com todos nós, né? E foi feito erroneamente um termo, um TC ali, e que eu fui totalmente contrário, mas para a gente sair daquela situação houve a concordância, porque não conseguiríamos sair. Né? Então, assim, e juridicamente o doutor ajuizou contra essa arbitrariedade? Olha, isso daí tramitou na corregedoria, eu fui ouvido lá, confesso que depois tentei ali de todos os modos me furtar dessa situação, enfim, um episódio isolado, periférico que aconteceu na minha carreira. E a corregedoria, para ser bem sincero, não sei como que ficou isso, tá? Tem um advogado que está cuidando para mim. E na OAB também respondemos ali, porque eles também instaram a OAB, mas no final das contas tudo restou ali parado também. Não teve nenhuma movimentação. Beleza. Doutor, ano de eleição na OAB. O que o doutor espera dessas chapas que entraram? Eu lembro que na eleição passada eu criei uma chapa, a OAB que eu quero, junto com alguns colegas advogados, amigos,
Curitiba, Maringá e Londrina, né? Mas, infelizmente, o pessoal vota aqui nós estamos em Curitiba, Paraná, na seccional aqui é muito complicado, o pessoal vota na chapa 11 simplesmente por votar. Eles estão há 40 e poucos anos no poder e o pessoal vota por votar. Qual o conselho que o senhor dá para os advogados paranaenses nesse momento? Não sei se eu daria um conselho. Eu acho que o advogado é instruído o suficiente para que possa fazer uma opção consciente. Assim, nós temos, evidente, vamos pegar o que é incontroverso, o que é evidência. Nós temos um grupo que já está há muito tempo ali incrustado no poder, né? Mas é um grupo que em alguns momentos fez um bom trabalho. Tá? Então, eu não sou contra a mudança quando nós temos um bom trabalho, quando o trabalho está fluindo, quando o trabalho está correspondendo, quando o trabalho está sendo efetivo e eficaz. Não vejo que há a necessária mudança, como muitos acabam berrando e gritando por aí. Agora, nós temos uma gestão da OAB que me parece, ao meu sentir, e eu estou falando por mim, não estou falando pela classe, não estou falando por um grupo, estou falando pelo Dr. Caio Percival, que é um advogado criminalista que sente na pele as agruras de estar advogando em plenários do júri, em delegacia de polícia, onde as nossas prerrogativas são atacadas. Eu sinto que está faltando um pulso firme da OAB com relação, principalmente, aos advogados criminalistas, que são, vamos dizer assim, um patinho feio do direito, porque estão em contato com a violência do Estado a todo momento. Então, o que eu posso dizer é que eu vejo com muito bons olhos hoje essa insurgência, por exemplo, do grupo do Dr. Marlos, né? Essas outras vias de oposição trazem um leque de opção democrática, estão se levantando contra isso e apresentando propostas que talvez vão de encontro com o interesse de um ou outro advogado. Ao meu sentir, é isso. Eu vejo com bons olhos essa oxigenação, pelo menos no que diz respeito à concorrência. Acho importante. O senhor trouxe que o pessoal, o grupo que está hoje, né, na OAB, que faz a gestão da OAB, uma certa época fez uma boa gestão. Então, eu vou deixar claro aqui que nessas duas últimas gestões houve uma omissão total para com os advogados. Eu não tenho, deixo bem claro, não tenho nenhum problema com a presidente da OAB, mas ela me deixou muito triste, né, pelo fato de ser mulher, não atuar como advogada, e sim como procuradora do município. E, quando entra na gestão da OAB, a única coisa que vê na gestão dela são obras, reformas, não são nem obras, são reformas, né? De um prédio que era novo, um prédio que tinha ali seus 15 anos, ela entra numa gestão numa época pandêmica, né? Onde nós tínhamos políticas de prevenção ali da pandemia e não conseguiu, né, nem dar subsídios aos advogados. Eu lembro que naquela época foi feita uma resolução que os advogados tinham direito a R$300 por mês, uma coisa assim da OAB. Eu não conheci um advogado que conseguiu pegar. Eu tinha uma colega advogada que o doutor conhece, mas eu não vou dar nomes aqui, né, porque a situação foi constrangedora para ela no momento, que mandou todos os documentos lá necessários que eles solicitaram e não conseguiu. Outra coisa que eu achei também, depois da reforma, para inflar os cofres da OAB, foi trazido uma resolução pelo tesoureiro que não poderia mais os advogados fazer parcelamento da sua anuidade. Então, aquele advogado que estava com a anuidade atrasada, se ele não cumprisse o seu parcelamento ordinariamente, ele não conseguiria mais fazer o parcelamento. Isso também uma forma de desrespeito a nós como advogado, porque o advogado, né, existe advogado milionário, mas existe advogado que também não tem condições de pagar a sua anuidade integral. E essa esperança numa nova gestão que traga as nossas prerrogativas como base, porque isso eu acredito que tem que ser primordial e que preste contas à advocacia para saber o que estão fazendo, porque esse ano, se eu não me engano, eu não fui no jantar da OAB desse ano, se eu não me engano, foi R$500 por pessoa, né? Um absurdo, um órgão de classe tão rico
fazer um advogado pagar R$ 500 para ir num jantar para comemorar o seu dia como advogado. É horrível. Então, o senhor tem esperança? Conversa com o nosso público, diz para eles como a gente sofre no Paraná. Eu admiro muito a OAB de Santa Catarina, mas eu vou falar isso em outro podcast. Eles são muito bons. Me mandaram até álcool e gel e máscara. Eu sou inscrito em Santa Catarina também, então me mandaram. O povo de lá está anos-luz na nossa frente. Felizmente a gente tem passado por alguns sofrimentos, peregrinando aí nessa via crucis em apoio ao OAB, enfim, e me parece que há realmente uma desídia, muitas vezes uma omissão. Eu passei por um caso em Pirapozinho agora, onde o Ministério Público tinha já emitido uma nota pública ali com relação à defesa do membro do Ministério Público, e a OAB, até o presente momento, passado esses 5 dias, nada fez. Por isso que eu também venho aqui manifestando o meu voto, tá, numa mudança. E a esperança que se tem, né, é a esperança de que haja realmente ventos novos, que venha oxigenar o OAB e que nós tenhamos ali pessoas na gestão que se preocupe, desde os advogados mais altos, que também merecem atenção, mas sobretudo aqueles que estão guerreando tanto na ponta, né, enfrentando o Tribunal do Júri, indo em delegacias, e também aqueles que estão se iniciando, que precisam muito mais do apoio e do suporte da OAB. E cada vez vai ficar pior, porque o Ministério Público, né, na pessoa dos seus promotores, eles estão baixando o nível dos debates. Eu vi essa semana que viralizou até, que a promotora diz aos advogados que eles seguem o código da malandragem. Você chegou a ver isso? Isso aconteceu praticamente comigo agora, na última sexta-feira, lá em Pirapozinho. Quinta e sexta-feira nós estávamos num júri. Dado o momento do calor dos debates, o promotor de justiça falou que nós éramos advogados de organização criminosa. Esse dado, essa fala, essa argumentação, ela traz aí um debate profundo a respeito do quanto o argumento pode ser imune ou não. Até que ponto a gente está falando de crime, a gente está falando de ofensa moral, ou a gente está falando de liberdade de expressão. Isso levou a um constrangimento de uma jurada que pediu reforço policial para a juíza. A partir do momento que a juíza, que essa jurada pediu reforço policial para a juíza, nós pedimos a dissolução do conselho de sentença, já vista de que essa jurada já não tinha mais liberdade de consciência para poder exarar um voto sim ou não. Sim. O medo dela impedia de ter uma liberdade de consciência e o julgamento se viu prejudicado. Isso por força do argumento de que nós éramos supostamente advogados de organização criminosa. Para o doutor ver que certas frases contaminam o conselho de sentença de uma forma muito grande. É muito feio, né? E eu vejo isso na má preparação de um promotor. Já aconteceu, né, com todo mundo. Hoje eu vejo que o debate não é um debate que é pautado na norma, que zela pelo que é previsto na nossa legislação. E sim, são ataques. Ataques tanto da promotoria quanto ataques da defesa também. Então, o que era para zelar pela tutela do Estado, né, e pela tutela da defesa, não é zelado entre ataques pessoais, aonde que depois que você recebe o ataque, você vai, de alguma forma, devolver na mesma moeda, o advogado sai de lá denunciado em crime de injúria, né, em crime de calúnia, né, não, imputou crime ao promotor, é calúnia. Então, assim, então, eu vejo que nós estamos no elo fraco. Por quê? Porque não temos uma OAB forte, né, e o advogado que bate o pé, né, como eu, como doutor, como outros advogados, né, a gente não bate o pé no sentido de ruim, mas bate o pé no sentido de fazer valer a norma, a gente é penalizado de outras formas. Doutor Massuqueta, eu vejo eu vejo que faz parte da tradição do Tribunal do Júri os debates acalorados. É ali no Tribunal do Júri, na incandescência dos debates, na disputa, na arena das partes, por emplacar a narrativa, não é isso? Que nós temos ali muitas vezes um debate acalorado, um debate altissonante. Acho que isso daí, inclusive, é salutar, porque mostra que o Ministério Público está defendendo uma certa posição,
o advogado está defendendo outra, e estão totalmente comprometidos com aquilo que vieram fazer. Agora, quando isso transpassa os limites da boa ética, quando isso transpassa os limites da moral, quando isso sai da zona autorizada da liberdade de expressão e chega ao achincalhe, chega a ignomínias, chega ali aos xingamentos, aí eu acho que a gente precisa brecar. Mas é natural que as coisas saiam muitas vezes do controle. Aí é preciso que o promotor, principalmente a juíza presidente do caso, ou o juiz que está ali presidindo, está gestando a produção da prova, ele tenha ali a capacidade de traquejo, de fazer com que os ânimos se arrefeçam. É natural que os ânimos ali dentro do tribunal do júri, eles se elevem a altíssimas temperaturas. E aí nós precisamos ter esse certo traquejo, principalmente do juiz presidente, que é o que vai estar em maiores condições emocionais de abafar aquele debate. Tá? Tanto percebendo se há ali um excesso reiterado ou se é um excesso pontual. Às vezes um excesso pontual, que talvez ali no calor do debate, claro, às vezes você não quer ofender, mas acaba acontecendo ali por força da vibração que o tribunal do júri traz. Então, nós precisamos estar atento a isso. Principalmente, eu deixo um registro, para que tenhamos juízes que percebam que isso faz parte da tradição do tribunal do júri. Eu já vi muitos ofícios serem encaminhados para a OAB com relação ao advogado que fez isso, que fez aquilo, quando, na verdade, nós temos ali, não é nem ofensa, na verdade, é a defesa, a plenitude de defesa do acusado. E acaba isso se resbalando, se confundindo com uma ofensa maior. Então, eu já vi vários advogados processados, não vou citar nomes aqui, mas que depois tiveram processos arquivados porque entenderam. Até porque o advogado, no exercício profissional, não comete crime de injúria, assim como o promotor. Então, nós temos que, primeiro, para adentrar aquele espaço, entender como ele funciona, entender a tradição dele e começarmos a discutir com maior habitualidade quais são os seus limites. Eu concordo com o doutor. O único adendo que eu vou colocar aqui, que eu acho que não se deve, de nenhuma forma, atacar o advogado, a defesa, ou atacar o promotor na sua pessoalidade, né? Nós temos que atacar as provas, aquilo que é colocado e entabulado dentro dos autos. Uma coisa que eu vou falar para o doutor, que eu também já vi encaminharem ofícios à OAB porque acreditaram que o advogado cometeu um excesso. Cedido, né? Uhum. Agora, o que eu não vi até hoje é um ofício à promotoria dizendo, né? Porque eu trabalhei na promotoria, o doutor trabalhou na promotoria, a gente sabe que não vem, né? Eu não sei se é porque o promotor senta ao lado do juiz, e nós tivemos uma vitória há uns anos atrás que ia mudar o espaço geográfico do plenário, onde o promotor ia ficar no mesmo espaço. Como, né? Já acontece nos Estados Unidos. Sempre foi assim. Eu acredito que eu não vou dizer que é só no Brasil, porque eu não conheço toda a composição judicial do mundo, né? Mas nos países que são referências e que colaboraram para o bom andamento do nosso direito, na sua maioria, o promotor ele fica no mesmo espaço geográfico que o advogado. Sim. E mesmo porque isso ali dá uma equiparada das armas, claro, né? Claro. E assim, você veja, são várias as determinações que fazem com que haja essa aproximação do juiz com o promotor de justiça. Isso daí, assim, tem uma tradição literária, acadêmica, que é, sobretudo, encabeçada pelo professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, a respeito da não produção da prova e do sistema inquisitorial. Sim. Sistema inquisitorial onde quem está gerindo a prova é o juiz, isso daí é sintomático, sobretudo no Brasil. Nós não tivemos ainda, evidentemente, tivemos pontuais mudanças no Código de Processo Penal, mas uma revitalização mesmo ainda não houve, um código que tem esse ranço inquisitório e que precisa passar por mudanças, e eu só acredito nisso. A
partir dessa mudança, e veja que talvez nem a lei mude, porque você pode mudar a lei, mas se você não muda a cultura das pessoas que estão inseridas e manuseiam a lei, essas mesmas pessoas vão pegar a lei que é totalmente interpretativa, subjetiva, que pode ser manipulada e vão fazer com que as coisas continuem do mesmo jeito que está. Então precisa haver uma mudança cultural que comece desde das academias de direito, que passe ali também nas sessões plenárias, nos tribunais de justiça, nos fóruns em geral, para que a gente possa ter verdadeiramente uma legítima mudança. Eu acredito que isso seja mais cultural, mais até emocional, até por ego, do que realmente o que está consignado em lei. Por mais que o nosso Código de Processo Penal ele seja muito antigo, né? Mas ele tem várias emendas durante esses anos todos, né? Teve várias reformas, pequenas reformas, mas reformas nele. Ele é bom, muito bom, se levassem o procedimento corretamente. Mas nem Então, no, está faltando no a júri. implementação do sistema acusatório. Exatamente. No júri existe desrespeito muito, mas também na esfera comum também existe muito desrespeito. Todos isso. Então, o que a gente precisa é uma retocação social. Sim, entendeu? Reeducação social. Concordo plenamente. É isso que a gente precisa. Uma reeducação dos operadores do direito, né? Para que eles possam, evidentemente, aí conseguirem exigir, sobretudo, esse distanciamento do juiz para o promotor de justiça. Porque senão o advogado vai sempre sofrer o castigo de se ver apinhalado lá no canto, longe do sistema como um todo. Quantas vezes eu estando lá, sentado, né, na repartição, né, do Ministério Público, vi promotor e juiz subir, né, para se reunir. Sim. O juiz é imparcial, ele não tem que se reunir com o promotor. Né? Vai se reunir para quê? Né? Não, se o promotor desce a sala dele, até tudo bem, eu entendo. Né? Mas o juiz buscar ir até a sala do promotor, o que a gente vai entender? É o que a gente viu no caso Lava Jato. Né? É o que fez todo o erro para que hoje o nosso presidente não tenha nenhuma condenação a seu desfavor. Porque se respeitasse o devido processo legal, não tivesse o ego e o erro, não teria essa condenação sido derrubada por erro de competência. Né? É um absurdo. Tudo isso daí que aconteceu na Lava Jato, enfim, uma sequência de atrocidades nos direitos e garantias fundamentais que à época foi aplaudido socialmente e que hoje a gente sofre os reflexos e as consequências disso tudo. E o promotor da época, né, o procurador da época, hoje teve condenação desfavorável ao seu favor, mas o juiz hoje é senador com foro privilegiado, não podendo prosseguir as demandas judiciais que são ao seu desfavor. Uma última pergunta, né? Mas a gente também não pode também só falar mal do judiciário e do promotoria, também existe situações que trazem na advocacia esse desleixo que nós estamos. Uma delas, conversamos até com o Dr. Jacques Subal sobre isso, que é os aventureiros do júri, né? Que pegam o júri no sistema pro bono e apenas para ter a mídia ao seu favor. E outra delas é a situação de acadêmicos de direito e bacharéis se colocarem como advogado fossem e angariar clientes por aí. O que o senhor presenciou alguma vez uma situação dessa? O que o senhor acha dessa situação? Já presenciei algumas delas. Evidentemente que isso é crime, né? Usurpar a função do advogado é crime. Se passar por advogado, não pode. Advogado é aquele que fez a sua inscrição na OAB, passou na prova, né? Enfim, recebeu esse chamado e está podendo ter o direito de postular em direção a um semelhante. Esse é o advogado. A figura do rábula já se passou. Né? Nós tivemos aí talvez um dos maiores criminalistas do país de todos os tempos, que foi o Evaristo de Moraes, que foi um rábula. Ele primeiro advogava, defendia, mas naquela época era outro tempo, era permitido, era autorizado. Hoje já não se tem mais essa figura.
Confesso que existem acadêmicos, como aconteceu comigo, de muitas vezes não é captar cliente, muito menos passar para o advogado, que isso daí é totalmente um desvio da lei, um desvio moral. Mas de você lutar para conseguir clientes e indicar para um advogado, quem sabe, para que ele possa te ajudar, te remunerar ali com uma porcentagem, isso daí acontece e é natural. Eu vejo isso naturalmente. Eu fiz isso quando eu era estagiário. Eu conhecia, pessoas vinham até mim, porque você não raras vezes começa a estudar direito, mas todo mundo te pergunta, poxa, Caio, o que acontece com aquela situação? Com aquela... Eu falo, olha, a situação é essa, se você quiser, eu conheço um advogado que é muito competente e está lá. Mas é a pessoa que foi até você, não é você que foi até a pessoa, Sim. e muito menos você falou que você era advogado. Você falou que você estava estagiando e estava estudando direito, que você conheceria uma pessoa que poderia te ajudar. Com isso, eu não tenho problema nenhum, eu acho que isso é até natural. Tá? Agora, com relação a aventureiros no Tribunal do Júri, que é a segunda pergunta que você me fez, para angariar casos de repercussão midiática, isso é prejudicial principalmente para o acusado. Tem muitos advogados que pegam, sobretudo na assistência da acusação, assistindo ao promotor de justiça, né? Buscando ali, de fato, amparar a vítima, e, sobretudo, de forma gratuita para ganhar esse espaço midiático. Isso eu acho que acaba fazendo com que nós tenhamos um déficit nos debates, um déficit no resguardo dos direitos, uma pedra de tropeço. Então, precisamos ter cuidado com eles. O advogado que atua no Tribunal do Júri ele tem que ser muito bem preparado, porque é no Tribunal do Júri onde o advogado é testado à enésima potência. Não que nos outros ritos não sejam, mas é no Tribunal do Júri que você não pode, por exemplo, fazer um processo cartorário, você não pode pegar modelos de petição, é tudo naquele momento. Então, você é testado na efervescência do júri. Se você sabe ali improvisar, se você conhece da lei ou não, você não tem tempo de ir no Sim. Google pesquisar. E eu ouso dizer que o Tribunal do Júri talvez seja o único ambiente onde nós não tivemos aí, doutor Massuqueto, talvez a perda do advogado para a inteligência artificial. Sim. Em todas as outras áreas do direito criminal, desde os ritos sumário, sumaríssimo, né, ordinário, rito de tóxicos, por exemplo, Lei Maria da Penha, você tem ali inteligência artificial dando o apoio e o suporte para o advogado peticionar, para o advogado procurar jurisprudência, mas no Tribunal do Júri a inteligência artificial não tem muito espaço. Lá é você e você, é sentar a cadeira e estudar os autos, é angariar tudo que você tem de conhecimento, aquele inventário de ideias que você tem a partir das suas experiências pessoais, da experiência dos colegas, da leitura de muitos livros, da leitura das leis e de jaguar ali presencialmente, sem espaço para enrolação. Perfeito, doutor. Fica o seu ensinamento. E para vocês que são acadêmicos de direito, vou dar uma dica aqui. Para fugir do crime, se inscreva na OAB como estagiário. A partir do 7º período, vocês podem fazer isso. Vocês se inscrevendo como estagiários, após o encerramento do seu curso, vocês poderão ficar 2 anos utilizando essa prerrogativa, sempre trabalhando junto com outro advogado, e daí vocês fogem, vocês podem assinar com esse advogado, podem fazer audiências, vão ter todos os poderes que um advogado tem, fogem do crime. Tá? E eu conversei hoje com o doutor Caio Percival, e antes de me dar o meu tchau a ele, doutor, quais são suas redes sociais? Como que podem entrar em contato com o senhor para esclarecimento de dúvidas, e para fins acadêmicos? Conta para o nosso público. É muito fácil, é Caio_Percival no Instagram. Ali nas redes vão acompanhar um pouco da vitrine do nosso trabalho. Muitos estudantes entram em contato com a gente para tirar dúvidas, às vezes tem júri simulado, enfim, já me reuni com algum deles, já passei instruções, né? E minhas redes estão abertas. E também, se quiser entrar em contato também com a equipe do escritório, o telefone celular do escritório é 41 99772 5721. Doutor, foi uma satisfação tê-lo aqui em nosso quintal, nesse papo leve, gostoso, divertido. O senhor está convidado uma próxima vez para nós entrar num tema mais a fundo, tá? E convite eterno para o senhor. Eu Obrigado. agradeço mais uma vez o convite, esse programa aqui que é uma passarela por onde vai passar grandes celebridades do direito. Desejo aqui que o Dr. Massuqueto continue prosperando, tanto profissionalmente, espiritualmente, Obrigado. e que esse programa possa levar
cada vez mais aí o bom debate de ideias para que o nosso público possa cada vez mais também angariar conhecimentos e fazer um dia cada vez melhor. E lembrando que nós temos uma equipe vasta, né, que faz isso acontecer, né? Nossos agradecimentos a todos que estão aí. E vocês que nos acompanharam, agradeço a presença de vocês também em nossos quintais. Se vocês gostaram, clica no inscreva-se, ativa o sininho, compartilha. Se vocês não gostaram, compartilha também, que vocês não podem assistir coisa ruim sozinha. E até a próxima.